Eu tenho pensado nesses dias a respeito de algumas coisas que são muito simples na questão da nossa vida cristã. E essas coisas simples, elas deixaram de ser simples por causa de um monte de conceito que não tem nada a ver com Bíblia. Então eu tenho pensado muito a respeito de fé, eu tenho pensado muito a respeito de graça, eu tenho pensado a respeito de comunhão, e eu tenho pensado fé, comunhão, graça e santidade. São 4 coisas básicas na vida do cristão, são 4 coisas que é simples de entender, não é tão simples de se viver, e é por isso que as pessoas às vezes não querem pensar muito nisso, porque entender é fácil, viver é difícil. E a propaganda que se faz do cristianismo, a propaganda que se faz da igreja, a propaganda que faz quando você aceita Jesus, é de que todas as coisas vão ser melhores, que todas as coisas vão ser mais fáceis, que agora a alegria que entra em você é alegria eterna, e blá 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 blá, e faz uma propaganda enganosa bem grande a respeito de tudo isso que nós chamamos de convenção. E essas 4 palavras, apesar de serem muito boas, elas nos ensinam uma coisa: a vida do cristão ela é difícil. Por quê? Porque ela passa a ser uma vida sobrenatural, e não é uma vida sobrenatural na questão de ver cadeira levitar, fogo, água caindo, chove aqui, não chove lá fora, essas coisas é bobeira, apesar de Deus poder fazer essas coisas. Mas ela é sobre-humana, ela é sobrenatural, porque nós temos que vencer a nós mesmos. E isso é difícil. É por isso que fé se tornou pensamento positivo no nosso meio. E pensamento positivo, se pensamento positivo, a gente sempre fala isso, né? Adiantasse alguma coisa, ninguém tinha diarreia. Né? Porque ninguém segura diarreia, não tem fé que segura diarreia. Não, eu tenho fé. Não tem nada. Dói tudo, desce e você passa uma vergonha danada. Nós confundimos santidade com regra comportamental, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque você se comportar de um jeito ou de outro não quer dizer nada a respeito se você é santo ou não. Nós confundimos comunhão com café da manhã, com almoço, com estar junto depois do culto, e isso não é comunhão. Isso faz parte do que nós chamamos de comunhão. E graça a gente chama de bênção, quando na verdade graça é dever. Então eu tenho me incomodado um pouco com isso. O que é a igreja? Porque, irmãos, na boa, a gente tem que parar com essa história de convertir, eu me converti não sei quando, e a gente tem que começar a falar assim: não, eu me tornei igreja. Porque quem converte para um lado, converte para o outro. Trocar de direção é a coisa mais fácil que existe, e a gente troca de direção o tempo todo. Tem gente que troca tanto de direção que eu conheço gente que trocou de time de futebol. Isso é inadmissível. Gente, se alguém troca de time de futebol, essa pessoa não é digna de confiança. Você não pode confiar em alguém com esse caráter. Não, Deus mandou trocar de time de futebol. Cala a boca, Satã. Então eu tenho pensado muito a respeito disso. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas. Destravem suas Bíblias. Em Lucas, capítulo 23. Que você possa deixar Deus falar com você essa noite mesmo. Igual tem falado comigo também a respeito disso. E quando eu falo que ele tem falado comigo, às vezes não é legal não, sabe? Como eu acho que talvez não seja legal para você, mas no final dá certo, tá? Lucas capítulo 23, a partir do versículo 32, diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados.
quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso respondeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então é um texto bem conhecido no ato da crucificação de Jesus. Jesus, primeiro sendo justo, e foi o mais justo que passou por essa terra, recebe condenação de morte, e de morte injusta, né? Porque ele era justo, uma morte vergonhosa, porque era a morte dedicada aos piores criminosos. E ao contrário das fotos que nós vemos aí dele de tanguinha, ele estava nu com as suas vergonhas expostas. Então o primeiro que expôs as suas vergonhas foi Cristo. Mesmo sendo justo, ele se prestou a essa injustiça. Primeiro falando para nós que a justiça no reino de Deus é muito diferente do nosso senso de justiça, que é cheio de vaidade, é cheio de raiva, é cheio de pretensão, é cheio de nós mesmos. Depois é colocado 2 ladrões ao lado dele. Quer que enrola aí, filho? Tá bom. Pode ir. Telespectadores. Hoje no manifesto. 2 ladrões, irmãos, um do lado direito, o outro do lado esquerdo, e aí a Bíblia não fala exatamente quem estava em qual lado, né? E aí começa a rolar uma conversa desses 2 ladrões com Jesus. Os 3 lá, expostos com suas vergonhas, e aqueles 2 lá, eles mereciam estar no lugar onde eles estavam. Sabe qual que é o nosso direito, irmãos? O nosso direito sempre foi e sempre será o inferno. Não existe outro lugar feito para nós que o inferno. A graça de Deus que eu falei agora há pouco, é uma das coisas que eu tenho meditado, é responsável por ter nos tirado do inferno e ter nos colocado no reino de Deus, a sua paz que excede todo entendimento. Está ao lado do Pai, amém, irmãos? Aqueles ladrões, eles não se diferem quase nada de nós, irmãos, porque destituídos nós estávamos da graça. Aqueles 2 ladrões, eles representam muito bem a igreja de Cristo. E hoje nós temos visto 2 tipos de igreja. Galera, vamos conversar menos aí, beleza? 2 tipos de igreja. Então o primeiro ladrão, ele pega e fala o seguinte: tu não és o Cristo? Você não é o Messias? Você não é o Todo-Poderoso? Se você salva a si mesmo, depois salva a mim. Essa é uma igreja, irmãos. Essa é a igreja que a gente tem visto na televisão. Essa é a igreja que tem falado o seguinte: compre o que Deus tem te dado, deposita aqui no Bob Esponja e você vai receber bênçãos, você vai receber graça, você vai receber a fé, você vai receber em dobro.
Provar e veja que o Senhor é bom. E as pessoas não querem ver a bondade de Deus pela essência da bondade de Deus. Elas querem ver a bondade de Deus naquilo que Deus pode dar para elas. As pessoas, elas não querem adorar a Deus pelo que Deus é, mas elas querem contar testemunhos do que Deus fez somente do material da vida delas. Aquele ladrão, ele não estava nem aí se Jesus era o Messias ou não. Se por acaso houvesse algum poder naquele Cristo que o ladrão estava persuadindo, a única coisa que aquele ladrão queria era salvar a si mesmo. Ele pega e fala assim: você não é o Messias? Então tira você da cruz e me tira depois também. E aí eu vou embora, porque eu já consegui o que eu queria. E muitas vezes, irmãos, quando nós abandonamos todas essas coisas que eu falei agora, graça, fé, comunhão, santidade, toda vez que nós deixamos essas coisas, nós nos tornamos esse ladrão egoísta, que só pensa em si mesmo. E em tempos onde tudo está ruim, irmãos, aonde tudo tem parecido destituído de credibilidade, de amor, de moderação, de razão, as pessoas estão cansadas de alguém que fala uma coisa e não faz nada. E eu não estou falando de obra palpável, eu estou falando de atitude. Nós falamos um Deus de amor, mas não existe amor nosso no tratamento com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas nos ofenderam. E aí eu digo que eu sigo a Cristo, que é um Cristo justo, e que se fez injusto para nos salvar, e eu fico querendo justiça. E aí eu não amo, aí eu não perdoo, aí eu não quero mais conversa. Eu fecho os olhos para aquilo que está escrito em Efésios, onde diz o seguinte: que eu tenho que suportar o meu irmão em amor. E por que eu tenho que suportar meu irmão em amor? Porque nós somos diferentes. Esses dias que eu estou aqui em casa, eu estou estranhando a comida. Por quê? Porque eu estou fazendo minha comida. Minha comida é gostosa, porque eu acho ela gostosa. Mas ninguém nunca comeu. Então eu acho que na verdade ela deve ser ruim. O PV comeu. Mas ele não sabe cozinhar, então é boa para ele também. Então tem gente que gosta de mais sal na comida. Tem gente que gosta de menos sal. Tem gente que gosta de mais tempero. Tem gente que gosta de menos tempero. Agora, para mim sentar na mesa com vocês, irmãos, eu vou comer o que você me oferecer. Com tempero, sem tempero, com pimenta, sem pimenta. Por quê? Porque o importante não é o que eu vou saborear, o importante é eu estar com você. Então eu suporto o resto. Então a gente acha que a igreja da ganância, da individualidade, da autossatisfação, do negócio, da troca, a gente acha que essas igrejas a gente vê na televisão. Na verdade, essa igreja é quando nós passamos a negar todos os atributos que são de Deus para a igreja dele. É quando você não perdoa, é quando você não ama, é quando você faz intriga, é quando você se torna do contra, porque isso é o seu esporte. É quando você passa a despregar tudo aquilo que você prega a respeito de um Deus que é integralmente tudo isso. Está dando para entender? Essa igreja não se preocupa com nada além dela própria. Essa igreja ela é testemunha de muita coisa que aconteceu na sua história. Eu lembro uma vez que a igreja, 80% da igreja saiu porque um dia nós resolvemos colocar os irmãos do hip hop para congregar com a gente. A gente pagava R$900 de aluguel lá na praça da antiga prefeitura, que abria todo sábado apenas, R$900 para abrir somente no sábado. E aí a gente abria a porta lá da igreja no sábado e via os irmãos do rap tomando chuva ou sofrendo no sol lá.
e a gente com lugar vago 6 dias por semana. Foi quando nós entendemos que nós éramos igreja. Aí nós deixamos os caras entrar na igreja e quem não era igreja foi embora. E era 80% dos caras que iam aqui no manifesto. Por quê? Porque nós éramos a igreja da cultura e não da verdade. As pessoas por muito tempo acharam que isso aqui era um gueto cultural. Isso aqui não é um gueto cultural. Nós entendemos que isso aqui é um lugar que absorve todas as culturas, mas o que a gente vive é o Evangelho. E não tem jeito de eu viver o Evangelho se não for por causa do irmão do meu lado. Eu estava falando hoje de manhã aqui, estava lendo sobre Isaías 6, que os serafins estavam lá e a glória de Deus enchia o templo. E aí os serafins, eles olhavam uns para os outros e diziam: santo, santo, santo é o teu nome, porque toda a terra é cheia da sua glória. Os serafins, eles olhavam uns para os outros e davam testemunhos de quem Deus era, um para o outro, porque eles não podiam olhar para Deus, porque senão eles eram fulminados. E nós também não podemos olhar para Deus, então nós damos testemunho para quem? Para nós mesmos. Irmãos, nós viramos uns para os outros. Eu preciso do meu irmão do meu lado para me falar a respeito de quem Deus é. Os serafins lá em Isaías falavam assim: ó, ele é santo. A palavra mais sublime que se acha dentro do idioma dos homens e dos anjos para definir Deus é que ele é santo. E santo não é nada perto do que Deus é, porque Deus é imensamente mais do que santo, mas a nossa mente microscópica não alcança o que Deus é. Então eles falavam uns para os outros: meu irmão, Deus é santo, toda a terra é cheia da sua glória. E a gente só vai testificar de que a terra é cheia da glória de Deus porque Deus age na terra através da vida do meu irmão, através da minha vida. É por isso que Deus pode abrir o mar, como abriu nas escrituras, a gente vê. Deus pode fazer uma cadeira levitar, como eu sempre falo que pode. Mas a maioria esmagadora das orações que nós fazemos, a resposta de Deus está do nosso lado, que é o nosso irmão. Nós somos as respostas uns dos outros. No entanto, irmãos, a gente tem vivido como esse ladrão que só pensa em si mesmo. E até que pensar em si fosse algo apenas material, a gente consertava. Mas a gente é cheio, lotado, abarrotado um senso de justiça que não tem nada a ver com Deus. E aí a gente fica pedindo para Deus as coisas que apenas nos atende, que nos satisfaz. Essa igreja, ela é religiosa, ela é legalista, demagoga, pois não revela a natureza divina. A natureza de Deus é santidade. Santidade não é uma coisa que você consegue. Santidade é uma coisa que você adquire. Como é que você adquire? É largando de escutar banda secular? Não. Até hoje eu choro quando a mulher foi lá em casa e queimou meu vinil do The Number of the Beast do Iron Maiden. Foi o melhor disco de louvor que eu tive na vida. Ela queimou achando que era satânico. Falou que tinha capeta. Lógico que tinha. Na capa tem um capeta lá, mas tem o Ed maior que o capeta. Amém, irmãos? O capeta está lá, queimando. A gente fala que é se vestir. Pô, tem gente que acha que é vestir. Tem gente que acha que é não assistir novela da Globo, aí vai assistir os 10 Mandamentos da Record. Não assiste novela, mas assiste Netflix. E aí acho que não é beber. Aí as pessoas vão chamando de santidade regras comportamentais.
Por quê? Porque ela tem dificuldade com alguma coisa, ela se põe regra, eu acho que a gente tem que se pôr regra, dá certo, e ela quer aplicar no mundo inteiro a regra. A gente vai ficando chato. A gente não quer mais a salvação das pessoas, a gente quer que as pessoas se tornem a gente. Chato igual a gente. Que escuta a mesma música que a gente. Essa igreja não chora com os que choram, não se alegra com os que se alegram. Lá em Campo Mourão agora, eu estou visitando um lugar que chama Sense. Sense é como se fosse o Cesaú, que chama Cesaú ainda aqui em Uberlândia? Ceseu agora, né? A FEBEM, esse tipo de coisa, casa de abrigo de menores lá, né? Irmãos, lá tem 22 internos, 18 por homicídio. 18, tem um que matou o pai lá. Gente, metade da igreja é contra a gente visitar o lugar lá. Metade da igreja entra em pânico de saber que algum daqueles 22 um dia pode sair e pode ir na igreja. E eu dou endereço todo sábado da igreja. E eu ainda faço a propaganda. Nossa, eu estou aqui gastando meu sábado. Para vocês verem que é verdade, o dia que vocês saírem daqui, vocês procuram a gente lá. E procurou. E sabe o que é o mais legal? Ninguém nem imagina que ele era um dos internos. Vocês estão vendo o tanto que a gente... Não, eles podem procurar lá, é grande, ninguém vai achar não. Vocês não assistam, viu? Não, eles não assistem não, que é o manifesto. Por quê? Porque é um monte de vagabundo. É um monte de gente que não merece a graça de Deus. Porque eu já fui assaltado, eu sei o que é ser assaltado. Eu sei o que é ser sequestrado. Eu vejo na televisão que gente desse jeito faz com as pessoas. Estupra, assassina, acaba com a vida de famílias. É isso mesmo. É por isso que isso aqui é sobre-humano. É por isso que às vezes a gente tem que engolir as coisas para fazer de fato o que nós pregamos. E na boa, irmãos, eu nunca fiz nada disso não, mas eu sei quem eu sou. E se Deus olhou para mim e teve misericórdia, pode ter misericórdia de qualquer um. Porque nós sabemos o tanto de gente que nós já matamos na nossa mente, principalmente no nosso coração. Nós sabemos um tanto de gente que nós já sepultou. E como nós matamos elas na nossa mente, se a gente começar a falar aqui, é pior do jeito que aqueles meninos matou algumas pessoas. Eu só sei de uma coisa, irmãos. O direito que eu tive de receber a graça, eles têm. E é por isso que nós vamos em todos os lugares. É por isso que a gente não pode encher a boca, como nós como igreja, na nossa história, de falar que nós vamos para os guetos, se a gente não for em todos os guetos. Então o primeiro ladrão só pensava nele, só queria saber dele, eu não queria saber dos outros. O segundo ladrão é a igreja de Cristo de verdade, porque ele só creu e ele reconheceu o seu estado original. Ele pega para o outro ladrão e fala assim: cara, olha o que você está falando, nós merecemos estar aqui, nós estamos pagando o justo preço das nossas ações, mas esse homem não fez nada, ele é inocente. E Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele não pediu para Jesus tirar ele da cruz, ele pediu para Jesus se lembrar dele
na eternidade. Ele creu. Essa é a igreja. É a igreja que sabe que só tem uma coisa que ele recebeu e isso basta: a salvação. Que se contentou com a coisa mais importante que Deus deu para ele. E às vezes, irmãos, a gente vive como igreja descontente com tudo que Deus nos dá, porque Deus vai além conosco. Se fosse somente a salvação, estava bom, e a gente tinha que ser grato a Ele pela salvação, independente de qualquer coisa. Mas a misericórdia dele é tão grande que Ele vai além. Ele nos abençoa ainda mais, inclusive com coisas materiais. E ainda assim a gente vive reclamando e a gente vive sendo ingrato com o Senhor. Esse ladrão teve a mente renovada. Ali, pregar na cruz, sentindo dor, em poucos segundos, ele teve o que a gente chama de metanoia mesmo, uma renovação de entendimento. Ele experimentou o que Paulo escreveu em Romanos 12, né? Agora, de forma racional, eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A igreja é formada de nobres que foram encontrados em calamidade, irmãos. Alguém que lembra, conhece da história de Mefiboshete? Então, gente, quem quiser ler a Bíblia, viu? Está lá em Samuel. Em 2 Samuel. Quem que foi esse cara difícil de falar? Os brutal aí podem lembrar da música do Mortification, Mefiboshete. Não é não, Fred? Quem que foi esse cara? Esse cara foi filho de Jonatas. Quem foi Jonatas? Príncipe de Israel. Vocês não assistiram o filme da Record, não? A novela, gente? Pô, na novela tem, cara. O rei Davi. E quem era Jonathan? Filho de Saul. Jonathan era o melhor amigo de Davi. Aí Deus vai lá, vocês conhecem a história, acho que vocês conhecem a história, que Deus tirou o trono de Saul e colocou Davi. E foi a maior historinha que vocês quiserem ler na Bíblia depois, está lá inteira, não vou falar aqui não. E aí é o seguinte, esse cara, Mefiboshete, ou Mefibosete, como alguns falam também, ele foi esquecido. Ele foi deixar de lado, a ponto dele virar mendigo, um pedinte, aleijado, não andava. E ser aleijado naquela época era a pior coisa que podia existir. E um dia Davi pegou e falou assim: ó, ainda existe alguém da casa de Jonatas que precisa ser honrado? Alguém se lembrou dele, falou: existe um aleijado, um pedinte que se chama Mefibosete. Falou assim: então traga ele aqui. E aí trouxeram Mefibosete. Davi fez ele se assentar à mesa do reino, restituiu tudo que era do pai para ele e o fez como um filho e o colocou como príncipe de Israel. Irmãos, nós somos isso. Nós somos encontrados em calamidade, nós somos encontrados abandonados, nós somos encontrados desprezados e Deus nos salvou. Se Deus nos salvou, por que você tem que tratar o irmão do seu lado com desprezo? Se você tem visto ele na calamidade, por que você insiste em deixá-lo na calamidade? Porque a calamidade dos outros enche a nossa boca nas rodas de conversa. E nós precisamos de outra coisa. As pessoas vão tirar a Dilma, talvez, daí do negócio. E aí o povo acha... O povo não encontra esperança. Porque quem vai entrar, eles também não vê esperança. A gente olha para o futuro, não enxerga esperança. E até isso já foi capaz de separar bons amigos dentro da igreja. Por quê? Porque aquilo que é essencial não foi priorizado.
As pessoas estão desesperançosas, elas estão cansadas de mentira, elas estão cansadas de falsidade, elas estão cansadas de ironia, elas estão cansadas de gente mal-humorada, elas estão cansadas de gente que promete. E se a gente não for pelo menos uma parcela de um povo que cumpre essas coisas que a gente tanto prega, então não tem esperança para ninguém, irmãos. É por isso que a graça é a única coisa que nos difere do resto. Os cristãos. É por isso que eu vejo os nossos irmãos cóptas. Se eu falo isso em alguma igreja, o cara fala assim, né? Olha lá, ó, o cara falando de outra religião. Para mim é o seguinte, filho, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não importa se é católico, se é cópita, se é como é que fala lá, da igreja ortodoxa, para mim é irmão. E os nossos irmãos cóptas lá, quando foram assassinados pelo Estado Islâmico lá, eles foram chamados de a nação da cruz. Que nação que nós estamos fazendo parte, irmãos? Nós fazemos parte dessa nação da cruz? Nós somos essa igreja que se contenta com o que Deus dá para nós, e às vezes o que Deus dá para a gente é morte, como deu para aqueles irmãos lá? Ou a gente está fazendo catira com Deus? A igreja luta contra a injustiça. E aí a gente fala bastante da injustiça social, de alimentar o faminto, né, de acudir o pobre, o necessitado, de ir no hospital. Mas e a injustiça que há entre nós aqui? E a justiça que são cometidas no nosso meio? Porque a injustiça que você salva no hospital, que você salva nas ruas, não te salva da injustiça aqui de dentro. É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que confessar as coisas uns para os outros. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que abrir a nossa vida, o nosso coração uns para os outros. E isso é difícil. E isso é também sobre-humano. E é por isso que é sobrenatural. O sobrenatural, irmãos, não são as coisas extraordinárias, não. O sobrenatural são as coisas simples de serem feitas e a gente não faz. A igreja que serve. A igreja que serve os irmãos. Então essa noite, irmãos, eu podia falar dessa palavra para o externo. Mas eu estou falando para nós. E essa palavra é exatamente a palavra que eu tenho falado lá em Campo Mourão. Porque aqui no manifesto eu sempre vivi a missão, o evangelismo, o ID. E agora em 9 meses que eu estou fora daqui, eu estou vivendo um negócio diferente na minha vida. O de pregar a salvação aqui dentro. Porque o nosso senso de justiça, as nossas vontades, a nossa religiosidade, o nosso legalismo, o nosso pensamento positivo, que a gente chama de fé, tem acabado com a imagem daquilo que nós falamos que é a igreja para o mundo. Eu não ia converter nunca mais, irmãos, se não tivesse entregado minha vida antes para Jesus. É Deus que me pescou. Porque a sujeira que eu vejo nas religiões é a mesma sujeira que eu vejo na política, no trato das pessoas. Ou a gente trata de forma digna, verdadeira uns aos outros, ou então a gente é a mesma coisa, irmãos. Vocês estão entendendo? Para mim isso não é uma palavra de exortação, porque eu acho que a maioria das pessoas aqui tem buscado viver isso. Isso é uma luta, isso não é uma coisa que você decide e amanhã tá bom. Isso é uma luta diária, até o resto da sua vida. E vai doer, e dói mesmo. Doeu em Jesus. A oração do Getsemane foi doída. Ó Senhor, eu não quero. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus orou, então a gente pode orar desse jeito também.
Mas esteja preparado para a resposta de Jesus. Contudo, seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus foi a dor. A gente acha que a história de Sadraque, Mesaque e Abednego foi de boa para os três, porque a gente acha que os três leu o livro de Daniel antes da fornalha. Aí nós faz campanha de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vai ser atirado na fornalha, vai sair ileso. Põe aqui o seu dízimo, né? E o legal é que a gente nunca conta a história antes do que ia acontecer, né? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego pegou e falou assim: ó rei Nabucodonosor, saiba tu que Deus pode nos salvar. Mas se ele não quiser, e olha que legal, mas se ele não quiser, o que é isso? Os caras estão resolvidos com o não querer de Deus. Se ele não quiser nos salvar, saiba tu que ainda assim nós não vamos nos ajoelhar diante de ti. Esses caras, eles estavam com medo de morrer. Só que eles não estavam contando com a chance de ser salvos, eles estavam contando com a chance de estar na eternidade depois da dor. E Deus foi lá e os salvou, mas podia não ter salvado. Assim como Deus podia ter pedido Isaac para Abraão. Ele não pediu. Enfim, irmãos, esquece essa história aí de que igreja, de que Jesus, Ele vai te dar essa alegria verdadeira que a Ana Paula Valadão canta, porque essa alegria verdadeira, ela existe, só que ela é uma paz de espírito. Ela não é casa nova, vai te tirar lá do barraco que você está, vai te colocar no melhor bairro da cidade, vai te dar um carro para você pagar de playboy, aí não é nada disso. É a alegria de servir. É a alegria de ceder. É a alegria de ser irmão do seu irmão, de sentar à mesma mesa e comer junto, e dar graças junto, e ter o entendimento que é filho do mesmo pai. Amém? Se prepara para o evangelho de dores. O evangelho de dores não é morrer na missão. Então o pessoal da Jocum aí, né? O jocumeiro sabe, a gente mexe com o Jocum quantos anos aqui? Até a Marília, cadê Marília? Marília é jocumeira 1000 anos. 800 anos. Né? Morrer para a missão é fácil, difícil é conviver entre vocês lá. Vocês querem matar um ao outro. Então a gente tem que sobreviver a nós mesmos. Em nome de Jesus, irmãos, sobrevivam a vocês mesmos. Se quer família? Família tem briga? Tem. Família tem discordância? Tem, mas é família. Então, pelo amor de Deus, andem juntos. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós rogamos, Senhor Deus, que o Senhor faça de nós, Pai, a Tua igreja revelada, Senhor. Que nós possamos nos contentar com aquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Sermos gratos por isso, Senhor Deus. E entender que não há revelação da Tua presença se não for através do irmão que está ao meu lado, Senhor. Que nós possamos ter o entendimento, Senhor Deus, que se meu irmão morrer, eu morro. Porque se o pulmão parar de funcionar, o corpo morre. Que se o coração parar de bater, o corpo morre. Que se o cérebro parar, Senhor Deus, de trabalhar, o corpo morre. E nós somos o corpo do Senhor nessa terra, Senhor. O Senhor nos dê entendimento e sabedoria, Deus, para suportar as diferenças que há entre nós, como diz a Tua palavra. Que a marca da Tua presença em nós, Senhor Deus,
Não seja a religiosidade exacerbada, Senhor Deus, mas seja a transformação, a renovação de entendimento, Senhor. Quando a gente passa a servir o irmão, a respeitar o irmão, a entender o reino, e de que o reino é feito de gente. O reino é feito de gente falha, o reino é feito de gente que erra, o reino é feito de gente pecadora, mas de gente que reconhece seus erros, os seus pecados, e que reconhece que a perfeição só existe no Senhor. E que o Senhor vai nos tornar aperfeiçoados no momento certo. Abençoe essa igreja, Senhor Deus. Abençoe cada um que faz desse lugar ser igreja, Senhor. O Senhor conhece as necessidades de cada um, Senhor Deus. Que o Senhor possa responder segundo a Tua soberana vontade, Senhor. Abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe a Tua igreja pela face da terra, em nome de Jesus, amém.